acho que a gente pode ir começando devagarzinho aqui, né, batendo papo, enquanto o pessoal vai chegando. Tem gente mais na sala esperando aqui, deixa eu ver. Tá aí. Tá? O pessoal, Cleide vai configurando. Cleide, vai tocando aí, tá? Eu vou... Antes de começar, né, o Cabral tem a vantagem que a gente não precisa apresentar muito, porque todo mundo já conhece ele sobejamente, tá? Mas, de qualquer maneira, eu queria só dizer para todos, né, e deixar gravado, que hoje a gente está fazendo 24 anos de grupo de estudos de hipnose. Começamos lá no dia 29 de maio de 1999. A história é que a gente tinha acabado de fazer um curso de hipnose, onde o professor Passos, o Joel, todos eles estavam fazendo parte lá do grupo na época, né? E o que aconteceu? Quando a gente acabou o curso, o pessoal falou, e agora? Acaba o curso e a gente não tem mais contato? E eu já participava das reuniões da Sociedade de Hipnodontia com o Jaci Montenegro. Aliás, o Jaci Montenegro fez parte também do início do grupo. Então, eu lembro que uma vez, numa reunião, estava o Passos, o Joel, o Jaci Montenegro, acho que o Paulo Madiaroff, tinha um grupo lá. E aí o Passos falou, Osmar, você podia fazer a mesma coisa que o Jaci faz lá na Sociedade de Hipnodontia. E, na época, eu falei, sim, mas eu vou fazer aonde? Só se eu fizer na Unifesp. E aí eu pedi autorização no departamento de obstetrícia, que eu sou do departamento de obstetrícia de lá, né? E aí eu pedi a autorização, e aí me deram para começar a fazer umas reuniões lá. Eu comecei a fazer as reuniões. Fiz umas 2 reuniões. Quando foi na terceira reunião, o Zé Roberto Leite, onde o Passos já tinha dado um curso de hipnose na medicina comportamental, o José Roberto Leite falou, olha, o lugar desse grupo é aqui na psicobiologia, porque é aqui que tem na medicina comportamental. Tal. E aí ele convidou a gente para levar o grupo para lá. E eu acho que a partir da terceira reunião, nós começamos a fazer as reuniões lá no departamento de medicina, no departamento de psicobiologia da Unifesp, né, com o Zé Roberto, que era o responsável pela medicina comportamental, ele que apoiou a gente, que inseriu. Então, e até hoje nós estamos, teoricamente, ligados ao departamento de psicobiologia, né? Então, essa é a história. E para lembrar que a primeira reunião foi feita pelo Dr. Mazzilli. Dr. Mazzilli, que é neurolinguista, foi com quem eu fiz o meu curso de neurolinguista. Dr. Mazzilli foi que fez a primeira reunião, né, de hipnose. Então, isso tem a história. Eu tenho todas as reuniões registradas. Aliás, um dia eu vou sentar. Eu vou Osmar, Oi. Agora me veio aqui uma coisa que você talvez não tenha se dado conta. Você fundou esse grupo no mesmo ano que o Cobian fundou a Pan-Americana. Oh, que legal, é. E eu lembro que quando eu fundei o grupo, né, tinha uma colega, está me fugindo o nome dela agora, que participava do grupo do Cobian também, e ela começou a participar, ela vinha do Rio de Janeiro para cá participar das reuniões, né? E era bacana. E foi ela que me apresentou o Cobian. E o Cobian, uma vez, quando eu fiz o congresso, eu trouxe o Cobian, aquele congresso em 2012, mas dali a gente já está com 13 anos de grupo. Foi quando teve. Que legal. Essa é uma historinha rápida, assim. De qualquer maneira, o grupo de estudos não sou eu. O grupo de estudos somos todos nós. Se não tivesse toda a equipe, esse grupo que está com a gente, eu estou reativando, eu estou fazendo uma pesquisa para saber quem são as pessoas que realmente abrem o grupo de estudos de hipnose de vez em quando, para saber, porque eu sei que tem muita gente que fala assim, tem uma amiga minha, insere essa minha amiga que ela está começando a hipnose. Eu inseria no grupo, e a pessoa nunca entrou, eu nunca vi a pessoa nunca escreveu nada, tal. Então, eu falei, eu vou deixar esse grupo guardado lá, mas eu quero saber com quem eu posso contar. Porque o ano que vem,
eu estou pensando a gente fazer um congressão grande, vai ser 25 anos, quer dizer, um quarto de século de grupo de estudo de hipnose. Não é qualquer lugar que tem isso, né? Então, vamos ver se a gente une força, Sociedade Brasileira, Sociedade Paulista, todas as sociedades, e tudo que der, para a gente fazer um congressão bem grande, um congressão com todo mundo, né, que participa realmente, que atua, que participa no grupo de estudo de hipnose. Então, eu acho que é isso que nós estamos pretendendo, tá? Mônica, bem-vinda. Marli, bem-vinda. Quem mais está aqui? Astir, Adriana. Bom, não vai dar para mim ficar falando o nome de todo mundo, senão eu vou passar o tempo, vou tirar o tempo do Cabral. E o Cabral, eu sei que já está ansioso para começar a aula, porque ele gosta. Nada disso. Estou calmíssimo. Gosta. Não tem, não. Não bota a tua ansiedade em cima de mim, não. Não, a minha ansiedade, não. Eu tô curioso, não é ansioso, não. Então, Cabral, eu vou permitir que você já possa começar a sua apresentação, tá? Hoje, hipnose e espiritualidade, nessa reunião comemorativa, e aí depois a gente abre para mais um papo, tá? Fica à vontade, Cabral. Bom, então, primeiramente, bom dia a todos, boa noite, né, a todos, né? E quero partilhar com vocês a minha alegria, né? Porque o Osmar me convidar para falar sobre hipnose e espiritualidade no 24º aniversário do grupo de estudos, para mim é uma honra. Talvez pela nossa amizade, eu tenha sido convidado, mas tenho que ter gratidão para quem reconhece o meu trabalho. E para aqueles que não sabem do meu trabalho com espiritualidade, nós vamos dar assim, um pequeno resumo, um pequeníssimo resumo da minha trajetória. E dizer a vocês que, neste momento, eu sou um aluno de teologia, estou no 2º ano de teologia, então fiquei mais contente ainda por ser chamado, que o Osmar nem sabia disto, né? Sabia, é uma novidade para ele. Então, eu sou do tempo que não se podia falar nem de hipnose nos congressos de psiquiatria, quanto mais espiritualidade. A primeira vez que se falou de hipnose no congresso de psiquiatria foi em 87. Eu consegui, pegando trabalhos científicos da Universidade de Ohio e outras, provar que a hipnose era científica e me deixaram apresentar um painel, um pôster. E ali o pessoal viu que a coisa era séria, aí depois eu consegui uma mesa redonda e foi por aí afora, e nós temos falado até 2019, né, no Congresso de Psiquiatria. E, logicamente, da hipnose veio a meditação e veio a espiritualidade. Mas lá no início não podia falar, agora eu posso falar de espiritualidade, porque já tem ciência e espiritualidade na USP. Quando bota na USP, aí parece que o Brasil se abre. A partir dali, hoje já temos em Niterói, na UF, temos em Juiz de Fora, temos em Porto Alegre, Belo Horizonte, Natal, temos várias já faculdades com a cadeira de espiritualidade. Então, vamos falar da nossa experiência. Nós começamos lá, em 2014. Eu fui no Congresso Hipno Caribe, lá em Porto Rico, e lá em Porto Rico eu lancei o conceito de hipnose. Foi lançado esse conceito porque eu tinha feito 7 anos de hipnose clássica, né? Todos sabem que eu fui aluno do Davi, então, durante 7 anos, eu fiz hipnose clássica pura. 7 anos depois, eu estou com Madeleine Richeport, que foi aluna do Erickson, que veio fazer um doutorado no Rio de Janeiro com Davi Axten, e ela trouxe 25 tapes do Erickson. E depois da TTT, que era uma técnica do Erickson, que alguns de vocês conhecem, nós ficávamos vendo esses tapes do Erickson, e o Davi, como era reflexologista puro, falava assim, isso aí não é hipnose, e ria. E eu ficava fazendo perguntas da Madeleine. Então, eu comecei a fazer hipnose, aí 7 anos depois da hipnose clássica. Comecei a usar as duas. Até que no ano 2000, eu dou uma sacada que há fenômenos quânticos da alma, né, que são fenômenos hipnóticos. Aí eu falei, puxa, mas eu não posso botar aqui alma, que o pessoal não vai aceitar. Então, botei hipnose, terapia mente-corpo quântica.
mas escrevo e publico na Revista Brasileira de Hipnose o primeiro trabalho de hipnose quântica, foi no ano 2000. Em 2004, eu tenho esse insight, puxa, se eu uso a hipnose quântica, que é da espiritualidade clássica ericksoniana, vou criar um termo holístico, né? Holo-hipnose, quer dizer, hipnose integral, honrando esses 3 parâmetros. Aí, em 2000, 2 anos depois, no Congresso da Hipno Panamá, 2006, eu, então, apresento essa hipnose quântica nessa visão espiritualista. A gente tem que ter muito cuidado quando chega num lugar que não sabe o que o povo acredita ou não acredita. Já entrei com esse tema até em Cuba, porque antigamente Cuba não podia falar em religião, mas houve uma abertura e nós começamos a falar devagarinho, hoje já falamos direto e eles já aceitam. Então, no mesmo ano de 2006, eu falei no Congresso Internacional de Hipnose, no México, sobre esse mesmo tema, de holo-hipnose, onde é uma forma de eu colocar a espiritualidade junto. Em 2007, já em Cuba, falo de terapia mente-corpo quântica. Ainda não podia falar em espiritualidade diretamente, mas já comecei a botar os fenômenos quânticos dentro dos fenômenos da alma, que não há como as pessoas negarem. Depois, em 2008, na República Dominicana, também entro com esse tema numa conferência que proferi no Congresso lá. Depois, no Rio de Janeiro, 2008, também na UERJ, lá com o nosso amigo... esqueci o nome dele. E da Célia, né? A Célia, o nosso amigo Jarbas. Apresentamos esse termo de holo-hipnose em 2008. 2010, na Colômbia. 2011, em Cuba. 2012, no Congresso Brasileiro de Hipnose. 2014, no México. Aí já com o termo hipnose e espiritualidade. Aí já fui mais atrevido. 2015, em Cuba, hipnose e espiritualidade. 2016, no Congresso Brasil de Hipnologia. 2019, em Cuba, hipnose, meditação e espiritualidade. E aí a Célia faz lá na UERJ, um congresso de neurociência e espiritualidade, e me convida para falar. Aí eu falo em medicina e espiritualidade, logicamente, se eu tenho que falar em medicina, como psicoterapeuta e como hipnólogo, eu coloco a hipnose. Então, eu pego os temas que me convidam e jogo a hipnose no meio para divulgação. Já apresentei em Portugal também, psicologia transpessoal, coloquei na psicologia transpessoal a hipnose. Novamente, agora em 2022, me chamo falar sobre interface corpo, mente e alma. Corpo, mente e alma, e eu entro também com a hipnose. Então, eu vou adentrando nesses ambientes e falando da hipnose. 2022, um congresso do Centro Ericksoniano do México, online, em que eu falo da autoscopia na psicologia pessoal e transpessoal. Na transpessoal, eu entro com a espiritualidade. E assim, eu fui, através do tempo, colocando os temas, sendo aceito, me entusiasmando cada vez mais. O que eu vou falar, todos já conhecem, mas é só para termos depois algumas discussões, né? Algumas perguntas, para trocarmos experiências, mas isso que eu vou falar, todos vocês já conhecem. Nós sabemos muito bem que Demócrito, lá na Grécia, né, falou que a matéria era formada por minúsculas partículas indivisíveis, das quais ele chamou de átomos. Então, átomos são partículas indivisíveis. Então, ainda no modelo materialista. Depois, Aristóteles, outro filósofo grego, afirmava que a matéria era contínua. Isto é, a matéria é vista como um todo inteiro. Já vem, então, a questão do da unidade. E vamos pular aí para 1665, quando Isaac Newton desenvolveu teorias que resultaram no materialismo científico. Não por ele, que ele era, inclusive, pastor, mas pelos seus seguidores.
Ele, um grande matemático e físico, né, colocou o princípio determinismo causal, que é a ideia de que todo movimento pode ser exatamente previsto. Se é exatamente previsto, não há causalidade, tudo é causal, então tudo é previsto, tudo tem uma causa. E aí, e como ele disse que o universo é uma grande máquina, os seus seguidores disseram, então não precisamos mais de Deus. Só esquece que a máquina tem que funcionar, tem que ter alguém que dê corda, né? Isso se esqueceram. Então, entramos com René Descartes, né, que tomou emprestado a ideia de Aristóteles, da objetividade, que diz que os objetos são separados independentes da mente. Aí que houve a grande cisão, que até então a espiritualidade era feita pelos pajés, lá no Egito, pelos faraós, na própria França, século XV, Luís XV, todos impunham as mãos, então todos sabem que eles exerciam esse poder. Descartes propôs a filosofia, então, do dualismo, que dividiu o mundo numa esfera objetiva, em que o domínio era da matéria, né? Então isso caberia à ciência, e outra subjetivamente, naquela época também significando alma, que seria o domínio da religião. Nesse momento, então, há essa dicotomia, a partir daí a ciência passa a ser, a matéria passa a ser da ciência e o espírito da igreja, das religiões. E vamos pular, agora vamos ver aqui que a atenção de Descartes era separar a ciência da religião, para poder estudar profundamente, porque a religião às vezes atrapalhava muito essa evolução. Mas os seus seguidores acabaram contestando a mente, o espiritualismo cartesiano, criando o monismo materialista. Ou seja, ele separou para estudo, mas não excluiu. Mas os cartesianistas puros, então, eles disseram que a mente e a matéria eram uma coisa só, que é o monismo materialista até hoje, que os ateus pregam. Essa visão do mundo ficou desde 1600 e até o ano de 1900, né, quando veio a física quântica. E vamos pular para 1950, que tem muita história, então temos que abreviar para termos um tempo aí para o diálogo. Na época de 1950, um grande físico inglês, David Bohm, da Universidade de Cambridge, ele aventou a hipótese de que o mundo, a realidade observável, é a ordem explícita. A ordem explícita, que é o que nós observamos, são as experiências relatadas, e as experiências relatadas pelos místicos, como sentimento de unidade, sentimento de união cósmica, seria a ordem implícita, gerando holo-movimento entre a ordem implícita e explícita, matéria e espiritualidade, novamente tentando juntar isso. Foi muito criticado, né? E aventou a hipótese do holograma, que não deve ser um grande holograma, mas, com paciência, durante 50 anos, ele viveu para provar essa teoria. Hoje ninguém mais contesta, ou a maioria não contesta mais. Então, vamos aqui para os neurônios. Vamos pular de 1950 para 93. Em 93, no México, o Jacob Grimbeck Zimmerbaum fez um experimento de comunicação não local entre dois cérebros. E ano passado, estive aqui em São Paulo, no Congresso da Física Quântica, com Deepak Chopra, que ele chama o reino não local de espiritual. Essa não localidade quântica, onde não há mais causa nem efeito, onde pode haver os milagres, onde há curas à distância, curas instantâneas. Então, ele diz que aí, nesse reino não local, nesse reino quântico, é onde emerge a informação do mar de possibilidades ou potencial puro de cura. Muito bom, quem gostar deles, eles têm livros maravilhosos. Uma das provas científicas que nós podemos buscar para isto, né, é exatamente a experiência de quase morte. Então, a maioria das pessoas que passaram por essas experiências relataram descrever o mundo que vem como composto de luz, de vibrações superiores ou de frequências. Algumas pessoas referem a ouvir uma música celestial como conjunto de vibrações e sons, outras como se o tempo tivesse parado. Para quem não sabe, eu tive essa experiência em 1991, está relatado no meu livro Criança de Luz. Se houve uma parada cardíaca, e às vezes uma parada cerebral, onde estava a mente?
fora do cérebro. Então, as experiências quase mortas nos dão a evidência de que a mente pode existir fora do cérebro. Então, não mais materialismo monista. Será independente do cérebro, não é mais matéria. Isso é espírito, está em outra qualificação. Está em outro nível. E uma famosa neurofisiologista, naquele filme maravilhoso, Quem Somos Nós, a Candace Pert, fala: a meditação e a oração liberam velhos traumas, experimentados sozinhos ou em grupo. Mas assim como a vibração se transfere entre dois violinos ressoando numa mesma sala, o perdão ocorre mais facilmente em lugares onde se reúnem pessoas de mentalidades semelhantes, como igrejas, sessões de terapia de grupo, reunião espiritual, um culto, uma palestra ou meditação. Então, veja a importância de nós, não só sozinhos como acompanhados, não só a oração individual como coletiva, o perdão individual como coletivo, como pode nos ajudar em nossas vidas. Então, eu escrevi um livro sobre ciência e espiritualidade, em 2015. Em 2015, na época, eu achei 1.300 trabalhos, mais ou menos, e separei 300. Hoje, eu fui no fofoqueiro do Google, tem mais de 60 mil trabalhos. Olha que de 2015 para hoje, como evoluiu. Selecionei 300, coloquei nesse livro, e a minha conclusão foi: todos os trabalhos que eu li, que está nesse livro, tinham como conclusão que a espiritualidade melhorava o curso da doença. Tenho lá em AIDS, hipertensão, que vocês podem imaginar, em várias especialidades. Exceto 2 trabalhos que disseram que a religião piorou o estado da enfermidade. E aí eu fui ler esses 2 trabalhos, fiquei muito curioso, né? Como sou, então eu fui ler por quê. O motivo era que esses pacientes entrevistados tinham a ideia que a doença era um castigo de Deus. E quem falou isso para eles? Os seus mentores espirituais. Olha só como um padre, um pastor, um rabino, quem quer que seja, se coloca, como nos anos 70, que é dos anos 70, sabe isso, se achava que a AIDS era um castigo de Deus. Então, se coloca isso na mente de uma pessoa, ela não pode melhorar, ela vai piorar. Então, isso foi apenas dois trabalhos que eu encontrei. Bom, aí vamos para a psiquiatria, quando eu digo como a espiritualidade veio tão tarde. Olha só em 2018 agora, 5 anos atrás, é que a Associação Mundial de Psiquiatria incluiu a religiosidade e a espiritualidade como parte do currículo básico de tratamento em psiquiatria. Temos 5 anos só, é muito jovem ainda, ou seja, a maioria dos psiquiatras estão naquela ideia cartesiana de que só é a matéria, só remédio e cura, quando nós sabemos que você dá um antidepressivo, em alguns pacientes, você vai aumentando a dose, e não responde, porque não é só bioquímica. Se é uma depressão por perda de sentido da vida, não adianta você dar serotonina. É serotonina, dopamina, se a pessoa tem baixos níveis, mas se não tiver um propósito de vida, não adianta. Não adianta porque não melhora a pessoa. Se a pessoa está com uma baixa de vitamina D, peguei um paciente com 8, o normal é 30, estava com 8 nanogramas de vitamina D, estava deprimido, entrei com altas doses de vitamina D, logicamente tratando da depressão, né, porque eu sou psicoterapeuta, e o paciente, de uma semana para outra, já apresentou melhoras. Uma coisa impossível, ninguém melhora uma semana. Mas ele estava com 8, eu estava lá embaixo, tinha ficado um mês no quarto escuro, sem querer ver ninguém. Oi? Posso ir depois? Beijo, tchau. Sônia, então, teu microfone está ligado. Então, o Canning foi um dos pioneiros da espiritualidade na psiquiatria, escreveu um livro, né, sobre religião e saúde. Ele fez uma revisão sistemática de 3.000 em 2012. Ele já tinha essa estatística, investigando as relações de religião e espiritualidade e a saúde. Também um livro muito interessante. Para o estudo dessa
ligação, dessa correlação entre as funções cerebrais e as experiências religiosas dos indivíduos, foi proposta uma nova área de investigação chamada neuroteologia, que é um mapeamento da atividade cerebral durante as atividades religiosas místicas. Isto é feito através de escaneamento cerebral. É colocado o escâner cerebral das pessoas em meditação e oração e visto o que acontece com elas. Newberg é um dos grandes pesquisadores dessa linha com o PET scan. Então, o Newberg observou a atividade cerebral de monges budistas e fez uma pesquisa com monges budistas e monges franciscanos, eram colocados em estados meditativos e observado o que acontecia nos seus cérebros. Então, seus estudos sugerem correlações entre experiências espirituais e a biologia humana. Ele fez essa correlação. As experiências místicas do ser humano não são simplesmente fabricadas pelo seu desejo. Então, não adiantava uma pessoa, eu quero ter uma experiência mística, que não acontecia. Mas sim associadas a uma série de eventos neurológicos observáveis. Há também uma loucura. William James, um psicólogo famoso americano, já há muitos anos atrás, ele falava que a espiritualidade vem de dentro. Sua semente deve estar lá, desde o começo. Tem que ser parte integrante dos nossos genes. Eu só fiz essa observação. Aí vem o Hammer e faz uma proposta que quem quiser acredite, quem quiser não. Isso é apenas para polemização. Uns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. E ele fala no seu livro, O Gene de Deus, o seguinte: provar que existe um componente genético na espiritualidade não é tarefa simples, e provavelmente nunca haverá uma única linha de demonstração, observação inteiramente convincente. Mas, porém, contudo, ele descobriu, na pesquisa dele, tá, gente, que o VMAT2, ele botou o nome de gene de Deus, porque cada vez que a pessoa ativava esse gene, por esses estudos bioquímicos e de imagem, codificava uma proteína que controlava o fluxo e refluxo das monoaminas cerebrais e desempenhava esse papel nos estados de consciência místicos. Isso é uma pesquisa dele, é só para dizer para vocês, né, que sempre vão ficar tentando, como todos nós sabemos hoje, no início parecia loucura, mas o Sérgio Felipe aí de Oliveira, da USP, você sabe muito bem, que ele pesquisou a pineal, provando que os cristais de apatita, pessoas que têm estados místicos, têm cristais de apatita muito mais elevados que aqueles que não têm experiências místicas. Isso fez uma pesquisa muito grande. Isso já se sabe da importância da pineal nos momentos de espiritualidade. Bom, na física quântica, então, nós temos o vácuo quântico, que não é vácuo, né? Eu diria que é um vazio fértil, é de onde tudo provém. Esse vácuo quântico é lá que está o nosso emaranhado quântico. O que é um emaranhado quântico? É um mar de possibilidades. Nesse mar de possibilidades, nós colapsamos uma onda naquela experiência mística nossa. Colapsamos essa onda que pode nos dar o que nós chamamos de um insight. Eu tive um insight. Nada mais, nada menos, é um colapso de onda de algo que já estava lá para alguns inconsciente coletivo, para outros campo acástico dos indianos, né? Para outros mente universal, cada um vai dar um nome. Mas esse insight, essa intuição e essa comunicação vem desse vácuo quântico, vem dessa mente universal. E trazendo para a espiritualidade, nós podemos falar que dentro da espiritualidade, trocar esses nomezinhos por pode ser uma incorporação, pode ser uma canalização, pode ser uma transcomunicação. Então, vemos que a gente pode dar os nomes apenas cientificamente ou espiritualmente, como nós quisermos. Como é que eu trabalho em espiritualidade? Nós sabemos que há uma consciência universal, cada um vai dar um nome. Nós, judaico-cristãos, vamos chamar de Deus, os muçulmanos de Allah, e assim cada cultura vai dar um nome. Numa sessão terapêutica, quando vem, por exemplo, uma pessoa desesperada, por exemplo, no caso do perdão, que eu não consigo perdoar fulano, eu quero mais que ele morra, e você tem que mudar aquela experiência. Se você usar a espiritualidade, vai te ajudar muito.
Então, nós sabemos que essa consciência universal se expressa através de arquétipos. Então, como são esses arquétipos? Yod-Rei, Vad-Rei é um arquétipo, é o nosso Deus, mas como em judaico, para os judeus, é o impronunciável, eles colocam 4 consoantes, Yod-Rei, Vav-Rei. Então, se entra um judeu na minha sala com a terapia, eu não vou invocar Jesus, que eles não acreditam, eu vou invocar em quem ele acredita na sua espiritualidade, que vai ajudar nesse perdão. Se for um indiano, nós podemos invocar Ganesha, Brahma, um guru que goste. Se é o islâmico, podemos invocar Maomé. Se é um cristão, podemos invocar Jesus. Podemos invocar santos, para quem é da Igreja Católica, os anjos, arcanjos. Podemos também, se a pessoa é de religião afro-brasileira, os orixás, os pretos velhos. Então, nós vamos dar essa colocação de cada um, cada religiosidade de cada um, podemos nos ajudar naquele trabalho terapêutico que estamos, naquele momento, eu diria, encurralados, sem saber o que fazer, a pessoa sem propósito de vida, precisa de ajuda, não quer perdoar. Então, nesse ponto, a espiritualidade nos ajuda muito, muito, muito. Para deixar para perguntas, porque gosto muito das perguntas, vamos terminar com esta frase. A meditação facilita acessar o campo quântico de cura ou a mente universal, que tudo sabe. Pode, inclusive, curar medos, emoções negativas, crenças limitantes, levando a uma melhora de muitas doenças. Isso pode ser feito autodidaticamente ou com a ajuda de um terapeuta, ou com a ajuda de livros de autoajuda, de um padre, um pastor, de um rabino. Há vários caminhos para a cura. Não podemos achar que somos deuses e que tudo está em nossas mãos. E a oração, quando comunica o homem a Deus, amplia esse estado de consciência, o que permite o acesso aos planos espirituais. Eu costumo dizer, primeiro você ora, depois você entra em meditação, porque você, quando ora, você se comunica com Deus. Quando você entra em meditação, Deus se comunica com você. E esse é o estado, então, em que você pode ter experiências místicas. Está aí para quem desejar meus contatos. E vamos abrir as perguntas, né, Osmar? Perfeito. Então, se você quiser apagar depois tirar compartilhamento, para a gente aparecer mais gente na tela, isso. Ela está um pouquinho mais florida, né? Estamos com 23 pessoas, mas é interessante que as reuniões do grupo parece que elas sempre são vistas depois, lá quando está lá no YouTube, né? Uma média de 50 pessoas visualizando cada uma das reuniões, em média, né? Então, é interessante. Bom, pessoal, acho que vocês compreenderam, deu para perceber direitinho, quer dizer, a visão, né, da espiritualidade, uma visão assim, macro e do ponto de vista de evolução científica também. O Cabral, ele estuda isso há muito tempo. Eu tive a oportunidade, ele talvez não lembre, porque ele está ficando meio velho, nós, né, Cabral? Mas eu lembro quando ele lançou isso aí em Cuba, eu estava junto, e depois na República Dominicana também, né? A gente estava junto quando ele falou, e realmente foi uma coisa impactante. Na mesma época, a Teresa Robbins estava falando de mente holográfica, lembra, Cabral, disso, né? Em Cuba eu fiquei com medo, porque lá o regime comunista proíbe Deus, né? Mas lá por isso que eu entrei falando da quântica, sem falar diretamente da alma. Depois, em 2015, já falei direto, porque aí já fiquei amigo, todo mundo já escancarei e me permitiram, né? Porque aí eu vi que lá, por baixo dos panos, todos também acreditavam, só não podiam confessar publicamente. Exatamente. Mas está aqui aberta. Alguém tem alguma pergunta? Quem tiver alguma pergunta, põe a mãozinha aí. Começamos aí, doutor Luiz Célio Angel, presidente da Sociedade Paraibana de Hipnose e... Bom, antes de tudo, eu quero parabenizar a você, Osmar, como mentor desse grupo, e a todo o grupo que
faz exatamente esse trabalho tão interessante, tão importante em prol da hipnose, do estudo, e já há um quarto de século, né? 25 anos, 24 anos desse trabalho sendo realizado com muito assertivo. E agora eu queria perguntar uma coisa a João, o seguinte, meu amigo, certa vez você me disse uma coisa que eu não tinha observado e que depois da nossa conversa eu comecei a observar com mais afinco. Você me disse assim, eu tenho muita pena de quando meus pacientes que não acreditam, que não têm uma religião, que não têm uma religiosidade, que não têm uma visão de transcendência, eles são mais difíceis de tratar. A minha pergunta seria exatamente essa. Como você aborda, como você fala de transcendência para essas pessoas, principalmente as que são mais resistentes, que se dizem. Porque tem aquele ateu chato, né, que não aceita que fale determinadas coisas. Não estou falando de pieguice, não. Também não gosto de pieguice, não. Mas, assim, falar de transcendência, falar de espiritualidade até como ciência, que hoje já é. Bom, Luiz, ótima essa pergunta. Olha só, há dois tipos de ateus, né? É o ateu, graças a Deus, né? Então, quando a pessoa é daquela pessoa radical, que não aceita falar em nenhuma espiritualidade, eu não abordo a espiritualidade. Mas, logicamente, eu tenho que semear dúvidas. Uma forma de semear dúvidas é uma forma da pessoa pensar. Então, se ela não acredita em nada, diz que não quer abordar esse assunto, eu pergunto assim, por que você ficou doente? Por que você acha que está doente? Né? Ah, eu estou doente porque agora estou deprimido, porque minha vida não tem mais sentido. E por que você acha que tem sentido para outras pessoas? Por que você já pesquisou nos seus amigos que a vida faz sentido? Por que faz sentido? Eu não estou falando espiritualidade, mas eu sei que 99% das pessoas que a vida faz sentido tem uma espiritualidade. Então, ele vai perguntar, não vai escutar de mim, vai escutar dos amigos dele. Depois, vou tratando, segunda sessão, terceira sessão, aí surge o assunto. E eu pergunto assim para ele, olha aqui, se não existe Deus, em quem você acredita? Isso é uma das minhas... Eu quero te entender. Me coloco no lugar dele, né? A famosa... o espelho, né? Eu queria te entender, porque como eu acredito, eu queria saber como é que é uma pessoa que não acredita. Me conta. Como é que esse universo foi feito? Para quê? Tudo assim bonitinho? É o acaso? É o acaso. Ok. E aí eu começo a comer o mingau pelas beiradas. Ok. Mas por que as plantas, bananeiro dá sem banana, ameixeira dá sem ameixa, por que é tão perfeito o universo? Ah, isso aí é a natureza. Então, opa, eu já achei um nome bonito para Deus, natureza. Então, não vamos falar mais de Deus. Não existe, eu concordo com você. A natureza é maravilhosa, é perfeita, sabe? Então, já estou colocando na natureza uma espiritualidade, sem falar em espiritualidade. E aí vou para a parte do Darwin, da evolução das espécies, e vou por aí. E peço à pessoa para ler. Olha, vá no fogueiro do Google, você não gosta de livros, e vou para aí fora. E estou fazendo terapia, e veio outra sessão. E aí, li, gostei, como é que... Começamos a dialogar e começamos a ir para trás. E a formação das galáxias, como é que foi? E depois a formação do universo, como é que foi? Até que chegamos no Big Bang. Quando nós chegamos no Big Bang, aí é a parte que eu mais gosto, né? Muito sério. Então, me explica como é que é, né? Porque, para mim, há um criador, mas não há criador. Como é que é esse Big Bang? Doutor, isso é eu estudei, agora na minha cabeça está bem claro. O Big Bang foi uma condensação de energia que explodiu. Eu falei, que maravilha! Nossa, mas você está dizendo uma coisa que eu não sei ver. Energia que explodiu, deu as galáxias. E antes dessa energia, o que existia?
Ele falou assim, nada. Nada? Mas essa energia veio de algum lugar. Olha, aí nós não sabemos. O que eu li é, e nós damos o nome disso, os ateus, de princípio antrópico. Aí eles já temos rapós, já estamos íntimos, já temos aí 3 meses de terapia no mínimo. Eu falo, nossa, você agora me deu um nome. Sabe que Deus está muito batido? Eu não vou mais chamar de Deus, não. Vou chamar de princípio antrópico. Um nome lindo, novo para Deus. Deus está muito batido, ninguém mais está acreditando nele. Aí o cara se espanta, porque não tem mais argumento, né? Então, dessa forma, eu vou me ensinar gíria comendo mingau pelas beiradas, né? Muito respeito, muito carinho, mas sempre provocando questões para que a pessoa estude e traga e a gente possa entrar nesse diálogo fértil. Fala, Astrid. Vamos lá, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Astrid quer falar, levantou a mãozinha. Então, solta o microfone, Astrid. Astrid. Vamos lá, Astrid. Deus, tá me ouvindo? Muito bem. Então, olha, pegando a fala aí do João, que foi maravilhosa, eu comprei o seu livro sobre espiritualidade e li, né? Então, quando eu vou fazer minha primeira entrevista, dentro da psicoeducação, eu pergunto qual é a espiritualidade, a religião e tudo, e vou para esse campo como o João falou. Aí ele, olha, mas você sabe que nos congressos de psiquiatria, nos últimos, acho que 25, 30 anos, tem a parte da espiritualidade. Tem ciência, tem campos de ponta de estudo sobre religião, espiritualidade e ciência. Né? Tem muitos trabalhos científicos, você precisa se atualizar. E até, para fechar, eu digo, olha, até a Organização Mundial de Saúde já aceitou a doença causada por obsessão. Aí eu pego o CID, aqui, o CID F44.3, que está dentro dos transtornos dissociativos, né? E essa do Cabral de falar da natureza, você acredita na natureza? Acredito. Você acredita nos espíritos da floresta? E tal. Eu digo assim, como falando da perfeição das plantas, né? Das folhas que são milimetricamente desenhadas, das nervuras, de tudo, do grão de areia, né? Da força da lua. Então, eu vou falando isso e, aos poucos, eles vão... Aí, quando eu digo, você acredita, sim, em alguma coisa. Você acredita em você acredita no ser humano. Deve ter uma inteligência superior, né, que criou tudo isso, né? Aí eu falo de todas as experiências da força da oração, né? O que a ciência de quem recebe a oração do gesto de generosidade, né? De quem pratica, até de quem observa, se beneficia, aumenta a dopamina, que é quem presencia um ato de generosidade. Né? E a coisa da prece, eu falei, eu tenho até uma livezinha, até uma freira que fez, que a prece, você não precisa ficar contando as Ave Maria, os Pai Nosso no rosário. Se você lava uma louça com carinho, para deixar limpinha para sua família se alimentar, você está orando. Se você toma um banho e lava a sua pele para ficar limpa, você está praticando um gesto de amor com você. Então, isso é oração. Não precisa ser aquela oração mecanizada. Mas isso se a pessoa estiver consciente, né? Mas não, às vezes eles vão devagar, mas fica. Eu digo, então, você não acredita em nada, você acredita no amor? Acredita. Então, isso já é uma coisa muito boa, você acreditar no amor, e acreditar na ciência, né? Nas pessoas que praticam esporte com amor, que até a sua doença que você trouxe aqui tem alguma finalidade para aguçar a ciência, procurar a contornar o sofrimento. Né? Então, eu vou por aí. E é muito gratificante a gente se até isso, e até quando eles questionam, para estimular a gente ter como argumentar melhor.
para fortalecer o nosso argumento. E manda eles fazer leitura sobre isso, observar, que é muito interessante a observação e a contestação. E até falando em hipnose e espiritualidade, nos livros de Allan Kardec, tem muitas sessões de hipnose, que eles fazem tanto como a gente. Até recentemente nós estudamos um livro, Entre o Céu e a Terra, que o professor lá de André Luiz Hilário vai lá e faz o cara a linha do tempo, para ele chegar lá onde ele fez. Né? Então, tem muito o livro sobre o Santo Dumont, Ícaro Redimido, eles fazem transe hipnótico lá naquele livro, tal qual fazemos aqui. Né? E a prova científica do valor da oração, da prece para quem recebe, quem está doente, para quem faz, né? E fala, olha, tem pessoas que rezam 24 horas pelos doentes, e há uma resposta positiva, né? Tá, ok. Obrigada, então, era isso aí. Nada. Foi muito bom você falar sobre meditação, lavando prato. Eu gosto muito do budismo. Embora sendo cristão, né, a gente não vai não gostar das coisas boas de cada religião. E eu gosto muito de um monge budista, falecido recentemente, Thich Nhat Hanh. E os livros dele, para mim, foram muito importantes, porque eles me ensinaram a meditar lavando pratos, meditar caminhando. Ou seja, ele deu muitas práticas, que todo mundo fala do mindfulness. Essa é apenas uma das meditações budistas. Que o Kabat-Zinn tirou o estigma budista e colocou como ciência com pesquisa, mas mindfulness é uma meditação budista. E então a gente aprende as meditações passivas, mas existem as ativas. Como existe a hipnose ativa, quando você está correndo, você entra em transe, corre mais que os outros, depois aparece aquele olho arregalado, liberação de endorfina, ganhou a corrida porque entrou em transe. Então, existe também a meditação ativa que eu gosto muito. Obrigado por trazer essa contribuição da meditação ativa. Se você lava os pratos com a consciência que você está limpando a natureza, harmonizando o seu ambiente, da sua família, da sua esposa, você entra em harmonia com Deus, né? A gente tem que ter harmonia com as coisas mais simples da vida, não precisa ficar lá, Maria cheia de graça, né? Também pode, mas não é só isso, né? Então, acho que a gente tem que ter essa noção e levar essa noção para os nossos pacientes que precisam muito. Eles têm também uma noção errada. Eu queria trazer uma o Carlos Monson também quer falar. Eu queria fazer só uma reflexão rapidinho, dizendo que, quando a gente fala da espiritualidade ou hipnose, não necessariamente a gente tem que falar entrando na linha das religiões, na verdade, das crenças religiosas. Porque mesmo pessoas que eventualmente não têm uma crença religiosa bem definida, mas se ela é uma pessoa que ela tem um propósito positivo de vida, e eu chamo sempre isso, às vezes eu vejo uma pessoa que está preocupada com uma coisa, alguém, um parente doente e tal, eu falo carisma positivo, expectativa positiva, motivação positiva, uma motivação com intuito positivo de fazer o bem, de ajudar, ou de acreditar que as coisas boas podem acontecer. Eu acho que isto também faz parte desse processo da espiritualidade, não necessariamente espiritualidade religiosa, mas a espiritualidade interna, pessoal, aonde a pessoa coloca o ânima dela, um ânima positivo, para ver se isso se expande e termina envolvendo e atingindo outras pessoas, né? Então, eu acho que esse é um detalhe interessante e que eu acho que vale a pena a gente, né, também, eventualmente, explorar. Eu vou deixar o Monson falar. Nós temos o professor Mário Simões, ele está aí. Eu não sei se ele já está com muito sono, porque lá em Portugal é quase 1h da manhã, mas se ele puder depois falar também, eu gostaria de ouvi-lo, se ele quiser
fazer alguma contribuição, porque o Dr. Mário é um especialista nessa área também da espiritualidade, eu gosto muito de ouvi-lo. Mas, Monson, vamos lá. Osmar, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado ao palestrante. Eu estou agradecendo, né? Estou aqui agradecendo de ver um grupo tão bom de pessoas tão evoluídas, né? Vibrando e trabalhando por um inconsciente coletivo melhor. Hoje a gente já tem provas suficientes para quem é cético, é muito racional ou racionalista, né? De que as coisas acabam aqui, mas mesmo que as coisas acabassem aqui, o que eu pessoalmente acredito que não, acredito que deva ter algo além, o caminho pelo qual a gente vive, o estilo de vida que a gente tem, quando tem essas crenças, ancorado nessas crenças, com certeza a gente vive melhor e produz um meio melhor para que as outras pessoas também vivam, né? Então, eu vejo, Osmar, eu queria te parabenizar, eu vejo que a escolha não poderia ter sido melhor, um tema absolutamente atual, necessário, não só para o Brasil, mas para o planeta como um todo, e está de parabéns, estão todos de parabéns, né? Essa questão só queria registrar isso, que ele estava dizendo da questão do lavar pratos, enquanto medita, isso é absolutamente fantástico, né? A gente, para tentar melhorar lá a pele das pessoas no Instituto da Pele, a gente fazia as pessoas meditarem enquanto escovavam o dente. Então, é uma coisa incrível, né? Você coloca a atenção, coloca uma boa atenção, uma boa intenção, com uma boa vontade, no sentido de fazer o melhor que seja, e aparece o resultado, e a ciência mostra isso. Então, obrigado por participar disso hoje, desse dia tão Mário fantástico. Simões, agora com você. Professor Mário. Carlos Monson. Professor Mário, quiser Olha, falar Osmar, algo? eu quero... Obrigado por me ter dado a palavra, mas eu estou aqui para homenageá-lo, para também sentir-me na companhia deste grupo que tenho acompanhado de vez em quando, porque na verdade aqui já é quase 1h, 1h05 da manhã, mas não queria deixar de estar presente e, portanto, só quero agradecer por esta possibilidade. Eu estive a ouvir apenas a última parte que o Cabral, o João, disse. Portanto, eu estou de acordo que na verdade é muito difícil nós conseguirmos provar algo, mas também não estar de acordo. Portanto, este tema de Deus é realmente um tema muito difícil, porque não há provas contra nem provas a favor. Estamos apenas na nossa dedução. Mas pronto, já foi aqui dito que é importante que este tema da espiritualidade não tem que se confundir com a religiosidade. A espiritualidade depois pode existir com religiosidade ou mesmo sem ela, sem dúvida, sem dúvida. E que a Organização Mundial de Saúde acrescentou desde os anos 80 também este conceito de que a espiritualidade, portanto, vivida ou vivenciada, não só pode causar doença, como também levar à saúde. Há realmente muitos estudos acerca deste tema, mas retomando um pouco aquilo que foi já aqui dito, nós temos que, pelo menos, chamemos-lhe aquilo que quisermos, temos pelo menos um princípio organizador no universo. Porque há tantas constantes, várias, de Planck, de outras, no universo, mesmo uma certa arquitetura e até de desenho matemático no universo, ele existe. Portanto, há aqui um princípio organizador. Se não quisermos chamar Deus, chamamos natureza, eu diria, portanto, há um princípio organizador, que seria uma inteligência. E também, como disse também o João, eu sou um simpatizante do budismo. Eu não digo militante, porque também não sou, digamos, cristão no sentido da prática. Eu sou, digamos, poderíamos dizer, um pós-cristão. Pronto, como existe o pós-modernismo, eu diria que sou um pós-cristão, porque fui, digamos, educado assim. E, portanto, sou um simpatizante do budismo, porque me permite simplesmente estar, observar, praticar meditação. E como uma vez alguém me disse, se queremos ser espiritualistas no sentido mais lato, é simplesmente
fazer o bem, e se não pudermos fazer o bem, nunca façamos o mal. Isto, para mim, é o meu princípio de ser espiritual. E a espiritualidade também, porquê? Porque é também uma pertença ao universo. Quer dizer, eu não sou uma peça sobressalente no universo, eu faço parte. E o universo só é o universo, e mesmo esse princípio organizador só existe porque eu também existo. Pode parecer algo estranho, mas é verdade. É através de mim que esse princípio organizador está a tomar consciência também. Portanto, se é consciência, eu também sou consciência e estou a contribuir para essa consciência. Portanto, eu faço parte. Eu tenho dentro de mim talvez essa centelha divina que participa nessa consciência total. Daí que a espiritualidade, se alguém vem com essa intenção, eu mesmo chego a utilizar a hipnose clínica para levar as pessoas a terem experiências de quase morte. Foi agora uma tese que eu orientei, foi defendida há cerca de 15 dias, 3 semanas, em Inglaterra. Portanto, eu pela hipnose posso levar as pessoas a fazer experiência de quase morte, como também de contacto com pessoas que já cá não estão, portanto, os seus entes queridos, fazer experiências fora do corpo, e mesmo se eu pegar num livro, por exemplo, de Pierre Weil, ligado ao êxtase, e se eu sob hipnose fizer uma sugestão de acordo com aquilo que lá está escrito, de várias vivências de pessoas de tipo religioso, eu consigo levar as pessoas a sentir praticamente de modo igual aquilo que muitos santos contam nos seus escritos. Portanto, eu vejo a hipnose neste caso como a possibilidade de levar uma pessoa a um estado de consciência ampliado, porque esses estados de êxtase ou de instase, portanto, quando Deus entra é instase, êxtase quando eu saio fora. E, portanto, vejo esta possibilidade de, quando alguém quiser fazer uma experiência desse tipo, pode obtê-la, se for induzida nesse sentido, através da hipnose. Daí que a espiritualidade faz parte da prática clínica diária e, sobretudo, ligada à hipnose. Portanto, só posso estar de acordo com tudo aquilo que foi aqui dito e agradeço esta oportunidade que o Osmar me deu para falar um pouco. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Muito obrigado. Mário, eu gostei muito quando você falou que nós não estamos aqui para provar nada, porque há um ditado popular que é assim: se você não acredita, não há como te convencer. Não. Então, tanto não dá para convencer o ateu que existe Deus, nem que não existe Deus para quem acredita. No entanto, para nós darmos um propósito de vida e para desenvolvermos no paciente uma espiritualidade, não religiosidade ainda, mas uma espiritualidade, o caminho é esse, é pegar os elementos que nós temos da natureza, né, para poder levá-lo a meditar sobre isso e, quem sabe, ele despertar para essa espiritualidade, que não precisa ser, logicamente, religiosidade. A religiosidade é um caminho, mas não é o único. A religiosidade para quem é espiritualista, o rito, para ele é muito importante. Então, mas há para outras pessoas que não, porque as pessoas são diferentes. Então, concordo com o que você disse, é um prazer vê-lo, meu amigo, e vamos ver se nos vemos aí em junho em Portugal, tomamos um vinho Bem juntos. gostaria. Seja bem-vindo. Bem, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Assim, vamos ser mais objetivos se alguém tiver, para a gente não estender muito, porque o Mário está fazendo lá um esforço danado para poder participar com a gente. E eu sei, depois, todos nós, depois de uma certa hora, a gente começa a ficar... Eu pelo menos, quando passa do meu horário, eu começo... Só não estou balançando a cabeça porque estou me segurando aqui. Então, alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para dizer? Ou... Bom, se ninguém tem nada, eu gostaria de agradecer o Cabral imensamente. Quer dizer, todos nós conhecemos o Cabral, porque ele coloca aqueles posts dele, aquelas publicações dele que são fantásticas, né? E todos nós aprendemos sempre alguma coisa com ele.
Cabral sabe que eu tenho uma admiração muito grande por ele, é uma das pessoas aqui no Brasil, e principalmente no Rio de Janeiro, que eu mais... Quando eu tenho alguma coisa, quantas vezes eu já me recorri a ele pedindo ajuda, pedindo orientação, pedindo opinião. Então, ele é uma pessoa que realmente eu tenho um carinho muito grande, né? A gente já teve algumas discussões técnicas, mas isso faz parte do jogo normal, como eu tenho com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. E o Cabral é um irmão, como o Mário é um irmão, como todos vocês são nossos irmãos, são meus irmãos de grupo, tá? Então, eu queria agradecer vocês. Quero só dizer rapidinho, algumas pessoas me perguntaram por que eu estava fazendo aquela pesquisa, né? O ano que vem nós fazemos 25 anos. E nesses 25 anos, eu quero fazer um grande evento. E, na realidade, eu sei que tem muita gente que entrou no grupo de estudos, mas que, na realidade, nunca abriu o grupo de estudos e nunca assistiu uma reunião. Então, eu acho o seguinte, e tem aquelas pessoas que estão comigo nesses 24 anos, aí acompanhando, dura tal. Às vezes a gente tem reuniões com 3 pessoas, mas a gente mantém firme. Eu vou manter isso aqui, não vou desistir. E hoje, graças a Deus, já passamos dessa fase. Está sempre bem, dá bastante bola. Mas eu quero privilegiar essas pessoas que continuam comigo nesse tempo todo. Quando nós fizermos um evento, eu vou ter que dar o curso, dar o congresso, dar o evento de graça para as pessoas. Eu vou dar para esse grupo que está acompanhando, não aquelas pessoas que entraram no grupo só para dizer que fazem parte, para colocá-la no seu currículo. Faço parte do grupo de estudo. O grupo de estudo, na realidade, é um grupo ele não é um grupo acadêmico no seu sentido amplo, mas é um grupo de reflexão importante e de aprendizado. Mas tem gente que quer usar isso apenas como se fosse um currículo, né? E isso, às vezes, eu fico, caramba, a pessoa nunca participou de uma reunião. De qualquer maneira, eu espero que todos tenham aproveitado bastante a reunião. Hoje, um parabéns para todos nós, porque o grupo são vocês, né? Eu sou apenas um moderador aqui, fico contente de estar nesse papel, mas o grupo sem vocês não existiria. Então, eu agradeço a todos vocês e espero que a gente possa, daqui no próximo mês, na mesma data, certinho, a gente vai ter já a próxima reunião, tá? E daqui para frente, eu vou começar a pegar esse grupo, com nós que estamos aqui, esse grupo que realmente respondeu lá minha pesquisa, para a gente começar a trabalhar ideias e trabalhar em prol de fazer um grande evento para o ano que vem. Afinal de contas, né, bodas de prata não é toda hora que a gente faz, né? Então, o grupo vai fazer um grande evento e eu espero poder contar com todos vocês. Boa noite para todos, um grande abraço. Cabral, obrigado, muita gratidão mesmo. Mário, Obrigado. todos Obrigado vocês, você, tá certo? querido. Eu falo do Mário porque o Mário está fazendo um esforço especial lá. Tem algumas pessoas que também estão fora aqui, mas eu agradeço a todos vocês, tá bom? Um grande abraço e Grande abraço. Grande até a abraço. próxima reunião. Grande abraço. Até logo.